Irmãos do Espírito, façamos votos que a paz do Criador encontre morada em nossos corações. O tema de hoje é o progresso intelectual e moral, que está no livro 3º, no capítulo 8º, no seu item 4º, a lei do progresso, né? Nós veremos o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo sobre o progresso. São as questões 776 a 802. Eu vou fazer um apanhado geral para não ficar uma coisa muito cansativa e ter que ficar jogando na tela os slides, né? Então, eu coloquei um item principal para a gente iniciar esse nosso estudo de hoje com uma reflexão que foi passada por um escravo de um assessor de Nero, onde ele diz o seguinte: o progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido ao acaso ou à sorte, mas através do trabalho de si mesmo diariamente. Ele se chamava Epicteto e viveu entre mais ou menos 55 a 135 depois de Cristo. Apesar de ter vivido nessa época, né, ele não foi um contemporâneo de Cristo, pois ele era grego e essa filosofia é baseada na filosofia grega, que muito embora ela venha de encontro ao espiritismo, né, e também vem em encontro aos ensinamentos do Cristo, mas por um erro de interpretação nas palavras de Paulo, né, onde Paulo afirmou que a evolução moral viria pela fé, pela graça, né, erroneamente, e não pelo desenvolvimento do progresso intelectual, né? E para nós começarmos, vamos entender o que é o estado natural. O estado natural, coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo de consciência. E a lei natural, ela é as leis divinas. São as leis divinas aonde estão no nosso consciente. E o estado natural, o homem tem menos necessidades. E seria certo pensar que num estado mais avançado, ele deixaria olhar os que são mais perfeitos na Terra. Aí os espíritos nos falam: que queres? Um estado bruto? Queres ser brutos como animais? Que os animais, eles vivem num estado primitivo, né? Num estado mais elevado de consciência, nós estaríamos exercitando o nosso intelecto, né? Então é inadmissível se viver feliz apenas num estado primitivo, né? É lógico que num estado mais evoluído nós teremos mais dificuldades. E o homem pode retroceder a esse estado natural? Jamais. Uma consciência que se expande jamais volta ao seu estado original. Isso é inconcebível. Faremos a marcha do progresso, entrando no estudo da marcha do progresso. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso é um produto de ensinamento? O homem desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem sempre ao mesmo tempo.
é a forma mais avançada, e os mais avançados ajudam uns aos outros pelo contato social. Aonde nós vivemos em sociedade justamente para os menos avançados aprenderem com os mais avançados. E, assim, irem com um se espelhando no outro e aprendendo com o seu intelecto. O Kardec pergunta para os espíritos se o progresso moral sempre segue o progresso intelectual. Ele é uma consequência, todavia não o segue de imediato. Por que o progresso moral ele não segue sempre o progresso intelectual? Porque o progresso intelectual ele nos mostra, através de provas, de meios, formas de você compreender o bem e o mal. Durante a história da humanidade, nós vemos várias teorias surgirem, sendo colocadas em prática, sendo colocadas em teste. Vamos nos recordar, talvez muitos de nós não tenhamos vivido nessa época, mas o advento da Segunda Guerra Mundial. Tivemos uma evolução tecnológica fantástica. A anatomia humana, a fisiologia humana, até então era desconhecida. Muitas evoluções tecnológicas surgiram. Os computadores, cálculos matemáticos fantásticos, cientistas, descobertas, veículos. Enfim, o salto que a humanidade teve nesse período foi gigantesco. Porém, em matéria de evolução moral, qual é a evolução que nós tivemos comparada à evolução tecnológica desta época? Quase que irrisória, né? Pois nada evoluímos. A destruição humana, a crueldade, o genocídio foi imenso. E é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não. O homem não tem o poder de deter a marcha do progresso. Mas ele tem o poder de entravar algumas vezes. A inércia que nos surge por comodidade ou por pura preguiça, ela nos faz estacionar. E quando estacionamos, nada produzimos, nada fazemos. E isso pode vir, sim, a parar o progresso, a entravar, mas não parar por completo. E o aperfeiçoamento da humanidade segue uma marcha lenta ou progressiva? Sim. A evolução, ela é lenta, porém sempre progressiva. Tudo que nós aprendemos, nós jamais esquecemos, e nada é perdido. Por mais que você não use, fica em um estado latente, aonde, um certo momento, num determinado tempo, devido a uma determinada necessidade, esse conhecimento será colocado à prova, será útil. A perversidade do homem é bem grande e algumas vezes não nos dá a impressão de que nós estamos retroagindo devido a essa perversidade, como eu havia comentado das guerras, né? Onde a gente sabe que a crueldade atinge limites inimagináveis, às vezes até impensável que um ser humano possa ser capaz de tamanha crueldade. Para aqueles que pensam
que é um retrocesso, né, devido à crueldade, devido à tamanha baixeza de certos atos, ou da imoralidade, da crueldade da guerra, engana-te, pois é só observar que você verá que há progresso. Da mesma forma que há o progresso intelectual, devido à necessidade que há de se criar tecnologias novas, paulatinamente há o progresso moral, aonde as pessoas serão obrigadas a serem solidárias umas com as outras, devido à perpetuação da espécie, devido à perpetuação de uma raça. E qual seria o maior obstáculo do progresso, tanto do intelectual quanto do moral? Seria o orgulho e o egoísmo. Indiscutivelmente, as duas maiores chagas que nós temos no progresso moral. O orgulho. Porque aquele ser que no seu íntimo, no íntimo do seu ego, admite já saber tudo, ele mais nada aprende, pois ele deixa de aprender. E aquele ser que aonde se acha uma divindade, dono de tudo e de todos, que era o que eu me referia, que nós tivemos um exemplo clássico na Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler, ele não era um homem burro, um homem ignorante, um homem despreparado, muito pelo contrário, ele era um homem inteligente. Porém, analisando hoje, nós podemos constatar que, em se tratando da sua moral, pouco ou tinha, ou pouco servia de uma moral mais elevada para tratar. Ele pensava apenas no seu ego, no seu poder, na sua ganância, em detrimento de muitos. E os povos degenerados? Não há raças que são mais ou menos rebeldes ao progresso? Sim. Mas elas se aniquilam com o passar do tempo. Na humanidade nós vemos muitos povos surgirem e desaparecerem e se aniquilarem. Aonde alguns por ganância, outros por poder, levam a se aniquilarem uns aos outros. Mas eles atingirão a perfeição como todas as outras raças, todos os outros povos. Deus não deserda ninguém. Mesmo eles tendo o nível de consciência mais baixo, esses espíritos desencarnarão e reencarnarão. Todos chegam à evolução. Todos chegarão à perfeição num dia. Isso nos leva a pensar, mas todos os homens já foram primitivos, selvagens e antropófagos, ou seja, comedores de carne? Essa foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos e eles responderam bem assim para ele: tu mesmo já o fostes, e muitas vezes antes de seres o que és. Os povos nascem, crescem e morrem,
como diz a história. Veremos o fim? Eles morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há povos cujas leis se harmonizam com as leis do Criador. E assim, essas leis, as quais os povos fazem, muitas vezes estão distantes das leis de Deus, que são as leis que nós verdadeiramente carregamos dentro de nós. Se nós meditarmos, fizermos uma introspecção diária, olhando para nós mesmos, todos nós sabemos quais são as leis de Deus, as leis corretas e as leis que Cristo nos revelou. Em se tratando da civilização, a civilização é um progresso ou uma decadência, segundo alguns filósofos nos falam. É um progresso incompleto. Por que a civilização é um progresso incompleto? Porque ninguém passa da infância ao estado adulto num piscar de olhos. A civilização, ela evoluirá assim como nós evoluímos. Assim como nós nascemos, somos um bebê, viramos uma criança, viramos um adolescente, depois um adulto. E atingimos nosso estado de velhice. Essas são as fases da civilização. Todas as civilizações, elas evoluem. Como eu vinha falando, mesmo as mais primitivas, mesmo aquelas que acabam se aniquilando. Como o nosso espírito, já revelado por Kardec e pelos espíritos, ele estagia no nosso corpo e não nasce do nosso corpo. Nós deixaremos esse corpo para habitarmos um outro corpo e assim por diante. E como nós iremos reconhecer uma civilização completa? Nós vamos reconhecer uma civilização completa pela sua evolução moral. Se essa civilização estiver em perfeita harmonia com as leis de Deus, aí sim essa civilização estará completa. E o progresso na legislação humana? Como anda o progresso na legislação humana? A sociedade precisa ser regida somente pelas leis naturais, sem leis humanas? Ela poderia ser? Ela poderia sim ser regida somente pelas leis naturais, pelas leis de Deus. Porém, se o homem as compreendesse bem, mas por que ainda nós não podemos ser regidos pelas leis naturais? Por causa do orgulho e do egoísmo, que ainda nós não conseguimos nos depurar dessas mazelas. No momento em que conseguimos depurar essas mazelas, aí sim chegará um tempo onde a humanidade não necessitará das leis humanas, onde simplesmente a evolução atingirá um certo ponto onde nós seremos regidos pelas leis naturais. Ou seja, não precisaremos mais de tribunais, de advogados, de juízes, porque todos exercitarão as leis de Deus.
É muito fácil comprovar isso devido à evolução dos povos, né? Porque você veja, só um exemplo bem rápido. Há países onde já são um pouco mais evoluídos culturalmente e moralmente, né? Um exemplo é o reino da Dinamarca. Lá, para você pegar um trem ou um ônibus, há várias faixas. Uma faixa onde você paga com dinheiro, com cartão, e a outra faixa é livre. Mas por que essa faixa é livre? É livre para aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar. E elas podem transitar. Aí chega uma pessoa um pouco menos evoluída e diz, mas as pessoas não vão passar ali sem pagar? E a pessoa que vive nesse país diz, por que ela faria isso? Né? O homem poderia ser levado a reformar as suas leis? As leis vêm naturalmente com a força das coisas e com o progresso. O homem vem transformando as suas leis de acordo com a evolução. A evolução do homem anda de acordo com a sua capacidade de compreender as coisas, né? As nossas leis são feitas para serem repressoras, né? A maioria das vezes nós nos deparamos com situações onde nós não temos uma lei que seja uma lei orientadora. Ela normalmente é uma lei repressora. E a severidade das leis penais são uma necessidade no estado da sociedade atual, pois uma sociedade depravada necessita de leis severas, onde as leis são punitivas. E essas leis, elas vão tentar reparar o mal depois de feito, e não precaver o mal de ser feito, né? Na nossa fisiologia humana, né, de acordo com a evolução do homem, nesses 150 milhões de anos, onde a humanidade veio progredindo, é um estágio onde o nosso corpo físico não mais evoluirá, né? Viemos do Homo erectus, atingimos o estado de Homo sapiens, e daqui para frente nós só poderemos evoluir o nosso intelecto e a nossa moral, que é o que o homem tem feito ao longo desses, acho que 150 milhões de anos. Se nós teremos mais 150 ou mais 200 milhões, não sabemos. Mas, com certeza, nós evoluiremos o máximo que pudermos, tanto no intelecto quanto na moral. E qual será a influência do Espiritismo nessa marcha do progresso? O que o Espiritismo pode ajudar? O Espiritismo se tornará uma crença popular? Ou ficará limitado apenas a certas pessoas? Como eu vinha falando, o Espiritismo ele está em toda parte. Ele está nas leis naturais, desde os primórdios do tempo, né? Como Epicteto já falou, né, bem antes do advento do Espiritismo, aonde Kardec veio a comprovar 1800 anos mais tarde, né? E de que maneira que o Espiritismo pode contribuir com o progresso? Destruindo o materialismo, que é a chaga da sociedade. Destruindo os preconceitos das seitas, das religiões, das castas, de cor,
Ele ensina que nós devemos nos unir como irmãos. Ele nos orienta e leva ao raciocínio lógico, baseado em fatos, e uma ciência filosófica, e transformará o homem pouco a pouco, pois a nossa evolução, ela não é imediata. A nossa evolução é lenta, demorada, dolorosa. A cada geração que passa, um véu se dissipa, até rasgá-lo por completo. Mas mesmo assim, o homem progredirá na sua forma mais lenta, até que atinja a perfeição. E por que o Espiritismo não apareceu antes e não revelou a esse tempo todo e levou tanto tempo para passar as suas mensagens? Porque ainda não era a hora. Não era chegada a hora da revelação. Todos nós passamos nosso estágio de infância, de adolescência, até chegarmos na idade adulta. Só assim nós teremos o nível de consciência elevado para podermos verdadeiramente aprender os ensinamentos e chegarmos a um nível evolutivo a que nós conseguimos conquistar. O Espiritismo chegou para mostrar a verdade em todas as suas nuances e elevar a consciência de todos aqueles que abrem a oportunidade do conhecimento. Porque se nós tivermos a verdadeira vontade de aprendermos, de abrirmos os nossos corações e a nossa mente para o conhecimento, só assim nós poderemos aprender e deixar o conhecimento transformar a nossa consciência. Meus irmãos, foi uma breve conversa, mas eu espero que tenha sido enaltecedor a todos, que destes ensinamentos nós possamos sempre tirar o melhor para o nosso dia a dia e para todos aqueles que nos cercam, que nos são caros, levando sempre a palavra do esclarecimento, do conhecimento e do amor. Paz e bem a todos.